Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Bom, dando continuidade aí à nossa escola bíblica, né? Espero que você possa aí aproveitar bastante a aula de hoje, né? Nós estaremos aí trabalhando num tópico bastante interessante, né? Que fala um pouco sobre as obras de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Bom, o tema da lição desse sábado é Marcos, as obras do servo. Leremos o registro bíblico que está em Marcos, capítulo 1, do verso 29 ao 39. Bom, vamos à leitura do texto bíblico. Eu dividi em dois slides, tá? A primeira parte nós vamos ler do capítulo 1, verso 29 ao 34, do Evangelho segundo Marcos. Diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Bom, continuando a leitura, Marcos capítulo 1, agora do verso 35 ao 39. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Amém? E termina o texto principal, né? O texto base da lição de hoje. Amém? Bem, a lição de hoje ela traz alguns objetivos, né? Para nós como igreja. Primeiro ponto, para que nós possamos compreender a dimensão das obras realizadas por Jesus. Amém? Segundo ponto, nós devemos entender, ou vamos tentar entender o impacto que essas obras que Jesus realizou naqueles homens aqui naquele tempo, naquele momento da história. Né? E último ponto, que a igreja do Senhor acredite que não há impossíveis para Jesus. Amém? Isso tem que estar bem claro na mente da igreja, né? Independente da situação, do problema, da dificuldade, os nossos impossíveis são os possíveis para Jesus. Então não há impossível para Jesus. Amém? Vamos dar continuidade. Ainda é importante nós comentarmos aqui sobre o Evangelho segundo Marcos, dentro do tema da lição deste sábado, né? Que ele deixa bem claro, né, que Jesus ele veio realmente para cumprir a missão que Deus deu a ele, né, para implementar o plano de salvação para a humanidade, né? E dentro desse projeto, né, chamado salvação, né, veja que Jesus ele pratica algumas tarefas, eu vou te dizer até de uma certa forma com bastante frequência, para que o homem pudesse ter a condição de ser salvo, né? Então veja, a primeira situação está lá em Marcos capítulo 1, 38. O texto diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então veja, uma das tarefas dentro desse projeto chamado salvação, Jesus como servo de Deus, servo com a missão de implementar, né, o projeto que Deus entregou em suas mãos, é pregar a palavra. Né? O que é pregar a palavra? Justamente a questão de expor, de anunciar, né, os propósitos de Deus, né, aquilo que Deus quer para o homem, né, os seus projetos, né,
E é interessante quando a gente começa a imaginar essa questão de pregar, né? Muitas vezes vem na nossa mente só aquela pregação que nós já estamos habituados, ou seja, aquela que você muitas vezes assiste aos cultos regulares, né? Ou seja, o sermão, né? Tá lá às vezes o pastor ou qualquer outro irmão está ali de repente incumbido de trazer a palavra de Deus, né? Usando sempre, né, a Bíblia como centro de toda a pregação, porque ela contém a palavra de Deus, né? Enfim, você está habituado sempre quando a gente fala em sermão ou pregação, aquele ato, né, num momento específico do culto, né, dentro de uma liturgia do culto, onde o servo de Deus ali vai trazer um recado da parte do Senhor usando a sua palavra, né? Ou seja, ele vai expor a palavra, tentar aplicar aquele texto que ele leu, né, na vida da comunidade, na vida da igreja, né? Mas a gente tem que atentar, e aí serve para mim, para você isso, porque quando o Marcos ele quer trabalhar essa situação de Jesus como servo, né, e nós como somos discípulos de Jesus também, nós temos que copiar algumas coisas na nossa vida, né? Ou seja, o serviço que a igreja precisa executar deve ser o mesmo serviço que o próprio Jesus ali também fazia. Então, pregar a palavra, né? Ou seja, todos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus, a explicar, a ensinar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, né? E é interessante que eu quero estar aqui. Existem exemplos de outras formas de se pregar a palavra de Deus e que às vezes passam desapercebidas, né? Como eu disse, quando a gente fala de pregar a palavra de Deus, vem sempre à mente ali o obreiro ou o servo de Deus, o pastor, ali no momento do culto, trazendo uma palavra depois de toda a liturgia do culto, né? Mas esse pregar a palavra de Deus, ele cabe a cada um de nós. Todos nós temos essa responsabilidade. E quais seriam as outras maneiras de se pregar essa palavra de Deus? Primeira, eu quero citar com a vida, né? Como funciona isso? Nós pregamos com a nossa própria vida, olha que interessante. Ou seja, as nossas ações, elas falam mais alto que as palavras. Então, viver o Evangelho, uma vida pautada no Evangelho, é uma forma de pregá-lo. Ou seja, então, a nossa vida vai falar, a nossa vida vai pregar as boas novas de Jesus. Principalmente aquele que tinha uma vida fora dos caminhos do Senhor, quando de repente alguém do passado o encontra nessa nova vida, essa vida de nova criatura diante do Senhor, essa mudança brusca chama atenção. Ela tem o poder de pregar a palavra de Deus. As pessoas veem, poxa vida, depois que ele conheceu Jesus, ele é uma outra pessoa. Ele tem uma nova forma de agir, de falar, enfim, de se posicionar. Então veja, isso é uma pregação da palavra de Deus. Outra situação, em conversas com os nossos amigos, em conversa com familiares, com pessoas bem próximas, né? Quando você conversa sobre Jesus, sobre as coisas que Jesus fez, é uma forma de pregar a palavra também. Trazer à memória aquilo que você tem conhecimento que Jesus fez. Jesus curava, Jesus salva, Jesus ressuscitou, Jesus orava pelos enfermos. Quando você começa a relembrar essas obras que Jesus fez, né, e começa a comentar de repente numa conversa, é uma forma de pregar também a palavra de Deus. Né? Essa palavra não é vazia, não. Pode ter certeza que ela vai encontrar um destino certo no coração das pessoas. Né? E por último, irmão, ou igreja, né? O testemunho pessoal, esse é infalível, né? Tanto para o bem como para o mal. Né? Ou seja, quando nós falamos, né, ou demonstramos o que Jesus fez na nossa vida, isso é um testemunho muito forte. Eu era assim, agora eu sou desta forma. Mas veja bem, né? Esse testemunho também tem que estar pautado, né, na realidade, né? Ou seja, não adianta só falar a teoria e na prática a gente não demonstrar isso. Então, mas quando nós falamos do nosso testemunho de vida, muitas vezes a gente fala isso, principalmente aqueles irmãos mais novos, né? Às vezes arde o coração, quero pregar a palavra de Deus e às vezes, como eu disse, pregar vem aquela bem na mente ali o irmão no dia do culto ali trazendo a palavra, não é só isso. Quando você fala o que Jesus fez na sua vida, né, o que Jesus transformou na sua vida,
Isso é a maior pregação que existe. Porque você está dando testemunho pessoal do que Deus fez na sua vida. Né? Então, quanto a fatos, não há argumentos. Né? Quando as pessoas veem que realmente houve uma mudança na sua vida, meu Deus do céu. Né? Então, tudo isso acaba modificando. Então veja, né? E nós sabemos que a palavra nos diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Né? Então você vai pregar a palavra, você vai anunciar o Evangelho. Você não vai forçar ninguém, mas o Espírito Santo vai tocar no coração da pessoa e vai fazer com que ele se identifique com aquela palavra, identifique a sua vida com aquela situação que foi exposta através da palavra, e aquilo vai chamar de repente ele ao arrependimento. Né? Por exemplo, a segunda situação que a gente vê dentro desse processo de salvação é Jesus veio pregar a palavra, Jesus veio também chamar os pecadores ao arrependimento. Veja, Marcos capítulo 2, verso 17, diz assim: Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Veja, Jesus veio atrás da parcela perdida, vamos dizer assim, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão doentes espiritualmente falando, doentes fisicamente, enfim. Há um público-alvo aqui, né? Então veja que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então há um foco, que estão fora do caminho do Senhor, fora da palavra do Senhor. Esse sempre foi o foco de Jesus. Da mesma forma, nós como servos, né, olhando para as obras que Jesus fazia, por isso que Marcos bate bem nessa situação, você tem que ter um foco. Qual o foco? Qual o grupo de pessoas que você precisa atingir? Né? Não somos chamados para pregar para crente, viu, irmão? Né? Assim, é óbvio que o crente também recebe a palavra de Deus, mas eu digo assim, existem pessoas ao nosso redor que estão afastadas do caminho do Senhor, e essas pessoas carecem de receber a porção da palavra do Senhor. Às vezes a gente acaba se fechando e acaba dizendo que não vou pregar mais para aquele ou para aquele outro, porque não adianta, enfim. A gente tem que entender que a gente precisa pregar. Essa pregação vai chamar o pecador ao arrependimento. Mas isso não é um trabalho meu nem seu. A sua parte é pregar, é levar a palavra, é anunciar. O Espírito Santo que vai trabalhar no coração do homem e da mulher. E vai gerar o arrependimento, vai gerar o quebrantamento no coração, né, para que ele possa se achegar a Deus. Então a gente precisa entender isso, em nome de Jesus, amém? Ele veio também dar a sua vida em resgate de muitos, né? Isso é verdade. Jesus, ele deu a sua vida por todos nós pecadores aqui na cruz. Marcos capítulo 10, verso 45 diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que coisa linda. Jesus, primeiro, ele não veio para ser servido. Sendo o próprio Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Ou seja, quando a gente começa a imaginar esse Jesus como servo e analisando as obras que ele fez, ele se doava em prol das vidas. Ele não via, vamos dizer assim, a sua própria vida, ela não tinha o valor maior do que aqueles que precisavam da sua ajuda. Então isso tem que ser o foco, né? Então nós temos que olhar para as pessoas e entender que essas pessoas necessitam de uma ajuda, necessitam de um auxílio e depende de nós. Depende de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Bom, outra coisa interessante comentar que toda essa questão de comentar sobre as obras de Jesus, né? Ela, de uma certa forma, ela serviu como uma situação para motivar o grupo de cristãos ali em Roma, que eram perseguidos e muitos até martirizados, né? Ou seja, eram perseguidos por imperador Nero. A perseguição foi terrível naquela época, né? Então, quando você vê Jesus se doando, fazendo o que o Pai ordenou, né? Independente da situação, independente dos problemas, das dificuldades, né? Isso nos remete à ideia que devemos fazer a mesma coisa e ser fiel até a morte, né? Ou seja, temos que ser fiéis a Deus e ser fiéis como servos de Deus a todo momento e a toda hora, né?
Então veja que Marcos aí apresentou as obras do servo, no caso Jesus, para que os servos que somos nós pudéssemos ser fortalecidos em nossa missão, né? Não podemos esquecer, né, que lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vejam, a promessa de Jesus. Ou seja, aquele que crê em Jesus tem o poder de fazer as mesmas obras que ele fez, ou até maiores. Então, às vezes a gente se prende nessa situação, não, poxa, mas é Jesus, não. Jesus te chamou mesmo para orar pelos enfermos, para pregar a palavra de Deus, né? Você não vai orar no seu nome, você vai repreender o espírito maligno, o espírito demoníaco, você vai repreender as enfermidades no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Então veja, foi outorgada essa autoridade a nós como igreja, como servos de Deus, nesse projeto chamado salvação. Então, foi outorgado, foi passado a nós essa condição. Então, que nós possamos nos lembrar sempre disso, né? Jesus é um modelo como servo e as suas obras servem de modelo para as nossas vidas também. Porque quando começamos a ler o Evangelho segundo Marcos, você vê Jesus participando, presente, sempre na vida daqueles que necessitavam, né, de ajuda, necessitavam de algum tipo de auxílio, de algum tipo de favor, de uma situação bem específica, né? Então a gente tem que entender que Jesus sempre se fez presente nos momentos difíceis, né? Então nós, como servos de Deus, também temos que fazer a mesma coisa ou agir da mesma forma. Amém? Ainda comentando sobre o Evangelho segundo Marcos, na lição de hoje, veja que as obras de Jesus são o principal interesse do evangelista Marcos, né? Jesus aqui é apresentado como um servo que está empenhado em realizar as obras que lhe foram propostas e confiadas. Veja, então nós vemos que Jesus ele se empenha, né? Ou seja, ele assume para si essa responsabilidade, ele faz de tudo em cumprir, isso é importante. Então é uma coisa que nós devemos copiar para as nossas vidas. É, Além disso, o ministério de Jesus, através da visão de Marcos aqui, ele foi autenticado, né, por obras poderosas também, né? Quando você começa a ver os milagres que Jesus realizou, né, nós vemos coisas maravilhosas, né? O poder de Deus é maravilhoso, né? Jesus ele pregou com autoridade, ele expulsou demônios, curou doentes, até mesmo os leprosos que naquele momento eram intocáveis. Então veja, né, Jesus atuou em várias áreas, né, das necessidades humanas, né, até na parte espiritual, né? Ou seja, ele encontra a problemas físicos daqueles que sofriam muito tempo também, né, como aqueles também que sofriam de problemas espirituais. Então veja, né, o servo que está atento à situação da vida humana, daqueles que estão próximos, né? É importante isso. Então veja que Marcos então ele tem o objetivo de nos ensinar que podemos aprender muito sobre a pessoa divina de Jesus, analisando as suas obras como servo de Deus. Como é que funciona isso? Então a gente aprende também sobre Jesus analisando como ele realizava as suas obras, ou de que forma, com quem. Então, quando eu olho para as obras de Jesus, eu vejo que tem um público-alvo, né? Isso a igreja não pode perder nunca, o seu alvo, o alvo de atuação, né? Qual o grupo que precisa ser alcançado, isso fica claro, né? Como ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes, né? Doentes espirituais e doentes físicos também, né? Então veja, a maior preocupação é justamente salvá-los, né? Da morte eterna para conceder a vida eterna, né? Muitos foram salvos e depois aí foram beneficiados aí com uma bênção de cura, né? Esse tipo de situação. Então a gente aprende esse tipo de situação também, né? Então quando a gente analisa as obras de Jesus, é importante isso, você começa a ver os milagres de Jesus, você começa a enxergar as pessoas, o grupo de pessoas que eram alcançados, né? Grupos marginalizados, por exemplo, eu falei há pouco, os leprosos, é um grupo marginalizado. Hoje nós não temos os leprosos, né? Mas qual grupo hoje, no meio da sociedade, seria para nós um grupo hoje marginalizado, que de repente carece da misericórdia de Deus, carece da salvação, né?
Qual seria? Começa a pensar. A igreja precisa pensar nisso. Nós, como igreja, precisamos pensar nisso também, né? Ou seja, grupos marginalizados precisam ser alcançados hoje, né? Então serve de reflexão para as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar seguimento? Bom, dando continuidade, Marcos, apesar de ter descrito mais as obras do que as palavras do Mestre Senhor Jesus, ele revela-nos que Jesus foi um servo que pregou, que anunciou as boas novas de salvação com bastante veemência, né? Ou seja, o que é veemência? Só para a gente deixar bem claro. De uma forma bastante impetuosa, intensa, né? Com bastante energia, com bastante vigor. Então veja que Jesus ele pregava a palavra de uma forma intensa, a todo momento e a toda hora. Ele tinha como primazia pregar a palavra, até porque a missão primordial de Jesus era evangelizar, né? Ou seja, ele desejava em primeiro lugar salvar os pecadores. Em razão disso, ele era incansável em anunciar e ensinar a palavra de Deus. Então veja que uma dessas obras que Jesus realizou como servo de Deus era o ensino da palavra. Quer ver? Marcos capítulo 6, verso 6 diz assim: E admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então veja que Jesus leva muito a sério essa questão de ensinar a palavra, né? Essa evangelização da parte de Jesus tem a ver com o ensinamento da palavra. Era uma forma de difundir a palavra de Deus em meio às multidões com as quais muitas vezes ele se deparava, né? E interessante que esse ensinar da parte de Jesus era um ensinar cheio de autoridade, né? Então veja, Jesus quando falava das boas novas da salvação, quando Jesus ensinava, esse ensino, você percebia que havia autoridade, né? Veja que lá em Marcos capítulo 1, 21, tem uma passagem bastante interessante que ela afirma essa questão da autoridade, né? Quando Jesus ensinava. Quer ver? Eu quero ler rapidamente. Marcos capítulo 1, verso 21 diz assim: Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Veja lá, Jesus sempre aproveitando as oportunidades para ensinar a palavra, para evangelizar, ok? Aí diz o verso 22, maravilharam-se da sua doutrina, né? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, eles até faziam aqui uma comparação entre aqueles que ali estavam sempre, de uma forma frequente, ensinando dentro da sinagoga, né? Eles viam uma diferença, né? Ou seja, o ensino de Jesus, havia algo diferente nele, né? Ou seja, diferenciava do ensino daqueles que estavam ali frequentemente. Então veja, era dotado de muita autoridade, né? Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Veja, aí no meio da situação aparece lá alguém possesso. Verso 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Verso 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. O demônio saindo, né? Ou seja, repreendido pelo Senhor Jesus, que havia autoridade. Verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Amém? Olha que interessante, né? Então veja, o que a gente pode tirar de exemplo nesse registro aqui do nosso evangelista Marcos aqui, né? Então veja que o ensino de Jesus era dotado de autoridade. Então a igreja precisa se apropriar também da autoridade do Senhor Jesus, né? Lembrando, né, que foi otorgada essa autoridade, né? Ou seja, nós não ensinamos, não pregamos ou repreendemos o nosso nome. Pelo contrário, é tudo feito no nome do Senhor Jesus, porque no nome do Senhor Jesus há poder e autoridade, né? E não bastasse isso, só para lembrar a igreja, lá em Lucas
capítulo 10, verso 19, diz o seguinte, ó. Lucas 10, verso 19, diz o seguinte: Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Veja, Jesus estava dizendo aos seus discípulos aqui que ele havia dado a eles autoridade, outorgado autoridade. Jesus tem outorgado à sua igreja a autoridade, para que ela tenha condição de cumprir esse ide, de pregar o evangelho, né, de alcançar essas pessoas, essas vidas que tanto necessitam da salvação. Não bastasse isso, Mateus 28, né, passagem bastante conhecida na igreja, 28, capítulo 18, 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra, dada a Jesus. Aí ele disse para os discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha ensinar de novo, né, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha a promessa do Senhor Jesus. Ou seja, havia autoridade sobre ele, né? Mas ele está dizendo para os seus discípulos: vão, né? Abrace a causa, né? Há uma grande comissão aí sendo cobrada de vocês, mas fique tranquilo, vão que eu estarei convosco até o fim do século. Então veja, essa autoridade de Jesus é outorgada à igreja. Então nós, como igreja, precisamos, em nome de Jesus, né, nos apropriarmos dessa autoridade, né, para que nós possamos cumprir, né, de forma ideal esse ide do Senhor Jesus, né? Ou seja, esse plano de salvação que Deus deu ao seu Filho amado para que pudesse ser cumprido em nome de Jesus. Eu, obviamente, falando ainda do ensino da palavra, Jesus ensinava com bastante sabedoria, né? Veja, ele utilizava, quando a gente olha para a questão das parábolas, né? Jesus ensinava através de parábolas muitas vezes, né? Ou seja, ele usava situações do dia a dia, né? Coisas que as pessoas estavam acostumadas, e através dela trazia o ensinamento espiritual, né? Então era muito mais fácil de se entender, muito mais fácil de se aplicar na vida das pessoas, né? A gente tem que entender que muitas vezes Jesus ali, ele se deparava com várias multidões, né? E dentro dessas multidões você tem vários grupos de pessoas, cada um com nível de entendimento, com nível de experiência, né? A mesma coisa, né? Ou seja, uma coisa é ter sabedoria e outra coisa é ter conhecimento, né? Então veja, são coisas distintas, tá? O conhecimento é aquilo que você vai adquirindo, você vai estudando, você vai lendo, né? A sabedoria é saber justamente utilizar esse conhecimento, né? Então, um exemplo prático, Jesus tinha as duas situações. Ele tinha tanto o conhecimento como a sabedoria, porque ele conseguia pegar aquele conhecimento que ele tinha, né, e usando as situações e os mecanismos, né, daquela realidade, ele conseguia aplicar aquele conhecimento para que todos pudessem entender. Então, são coisas distintas, né? Então, que a igreja também possa, no evangelizar, né, nós como igreja, a questão do evangelizar, na questão de ensinar essa palavra, né, possamos fazer também como Jesus fazia, de forma veemente, né, uma forma bastante intensa, né, com bastante vigor e bastante impetuoso, assim, né, nós possamos ser sábios, né, ou seja, temos o conhecimento, temos adquirido o conhecimento, mas de que forma nós podemos fazer com que aqueles que são os nossos alvos, né, a serem alcançados, podem, de repente, aplicar em suas vidas. Então, Deus possa estar dando sabedoria à sua igreja. Por isso é importante, né, a gente estar atento a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né, para que a gente possa justamente saber de que forma chegar, de que forma agir, de que forma fazer cumprir aquilo que Deus quer da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Bom, enfim, então só para a gente resumir o que nós comentamos no slide anterior, né? Então Jesus tinha a comissão primordial evangelizar, ok? E o seu trabalho era incansável, né? Isso era a prioridade da vida dele.
E esse ensino era feito com autoridade, com bastante sabedoria, conforme nós comentamos anteriormente. Expliquei já a diferença de sabedoria para a questão do conhecimento que seria a ciência, né? E Jesus utilizava aí com bastante sabedoria as parábolas, né? Que era uma forma mais fácil aí de trazer o ensinamento àqueles que estavam ao seu redor. Mais uma vez, lembrando que se utilizava das coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Para que pudesse aí trazer uma mensagem espiritual dentro daquela realidade deles. Em nome de Jesus. Amém? Bem, entre as obras que o Senhor Jesus realizou como servo de Deus aqui no nosso meio, né, seriam também os milagres, né? Só para definir o que é milagre. Milagre é a intervenção divina em situações impossíveis de serem solucionadas pelo homem ou pela natureza, ou seja, aquilo que eu não posso fazer, Deus faz, é um milagre. Amém? É a intervenção direta de Deus. Então é um milagre. Então veja que os milagres aqui relatados por Marcos estão quase sempre vinculados a alguma necessidade humana pré-definida, e todos foram realizados para promover algum alívio emergencial. Os milagres de Jesus geraram várias reações nas pessoas. É importante a gente comentar essa questão também em nome de Jesus. É interessante que a maior parte dos milagres também de Jesus ela foi operada diante de grandes multidões, né? Justamente assim porque facilitaria a replicação da mensagem de salvação entre as pessoas, né? Tais prodígios também desempenharam outra grandiosa função do mistério do servo, ou seja, também trazer alívio às mazelas humanas. Jesus mostrava ali a sua autoridade, mostrava que era um representante de Deus também, né? Mas também os milagres eles tinham também, de uma certa forma, a função de trazer um alívio às necessidades humanas, né? Aqueles que estavam sofrendo por alguma situação eram, eram de uma certa forma alcançados pela misericórdia de Deus através da operação de milagres também, em nome de Jesus. Amém? Bem, ainda falando sobre os milagres de Jesus, as reações que esses milagres realizaram, na verdade, provocou nas pessoas diversas situações ou reações, né? Alguns ficaram maravilhados, alguns tiveram dúvida, alguns ficaram irados, surgiu ou criaram, na verdade, conflitos com as autoridades de Jerusalém e até algumas conspirações, né? Mas, entretanto, nada foi capaz de impedi-lo em sua missão, ou seja, o servo de Deus, ele continuou operando milagres até o fim, né? Veja que Jesus não parou, nada parou o seu trabalho, nada serviu de obstáculo, né, para ele poder cumprir a missão que estava aos seus cuidados, né? Fora isso, Jesus expulsou os demônios também, né? Então, há vários relatos aqui, há um número até excepcionalmente grande de relatos de expulsão de demônios por parte de Jesus, né? Em algumas passagens aqui no livro de Marcos também, né? Ou seja, Satanás ele se opunha muito, né, à obra de Jesus e se opunha não, continua se opondo, a verdade é essa, né? Ou seja, o trabalho da igreja ela incomoda o inferno, né? Então a igreja precisa estar sempre forte, sempre trabalhando para que nenhum inimigo tenha o poder de parar, né, o seu trabalho em nome de Jesus. Interessante, né, que quando você começa a ler o livro de Marcos aqui, você consegue entender, né, como Jesus tinha autoridade, né? Veja que os demônios eles conheciam Jesus, né? Em Marcos capítulo 1, verso 24 diz assim: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Pensei que és o Santo de Deus. Olha, o próprio Satanás aqui, o próprio demônio, né? Dando testemunho de Jesus, sabia, né? Eles também tinham medo dele, quer ver? Marcos 3,11. Marcos 3,11 diz assim: Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Eita! Você vê que o demônio tem medo, né? E ainda obedeciam. Quer ver? Marcos 5,13. 5,13. Vou ler
12 também diz assim: e os espíritos imundos rogaram a Jesus, pediram para Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, veja, eles obedeciam também Jesus, né? Então é interessante, né? Jesus tinha autoridade, né? E essa autoridade, ela tem sido outorgada à igreja. A igreja tem que ter essa autoridade também, né? Ou seja, quando você se deparar, a igreja se deparar, cada um de nós nos deparamos com uma situação de uma pessoa possessa, né? Esse demônio, ele tem que ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Você tem que sair, né? Então nós precisamos estar nos revestindo, né? Temos que estar nos revestindo de poder, de autoridade, né? Para que não venhamos passar vergonha, como aquela passagem daqueles que tentaram expulsar os demônios e acabaram apanhando deles, né? Ou seja, que nós possamos ser conhecidos no mundo espiritual. Eu sempre digo isso, né? Isso vem através da oração, isso vem através do relacionamento com Deus, com busca, né? Ou seja, se nós fizermos a nossa parte nesse sentido, nós vamos ser como, ou faremos como Jesus fazia no exercer da obra de Deus. Ou seja, nós somos servos, somos discípulos de Jesus, devemos fazer as mesmas coisas que eles faziam, o que ele fazia. Então nós temos que buscar esse revestimento especial para que nós possamos estar aí ajudando essas vidas que têm sido atormentadas, né, pela possessão, né, desses espíritos imundos também, em nome de Jesus, né. Não bastasse isso, né, o Senhor Jesus também tinha poder sobre a natureza, amém? Em Marcos 4, verso 38, diz o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Então veja que Jesus, o servo de Deus, ele tinha poder sobre a natureza, né? Veja que diante daquela situação, ele cobra fé dos seus discípulos, né? Fé em meio a tempestades, né? Eu começo a imaginar a nossa vida diante disso, né? Ou seja, não digo uma tempestade física, aquela que advém da natureza, mas muitas vezes, né, nós somos atacados por outros tipos de tempestade, né? Seja um problema muito intenso, um problema muito grande, né? E Jesus tem poder, irmão, irmã, de cessar todo tipo de tempestade que porventura vem nos atormentar, né? Mas ele cobrava aqui fé dos seus discípulos, e serve para nós. Muitas vezes nessa nossa caminhada nós vamos é, enfrentar muitas tempestades na nossa vida. Eu digo a nível espiritual. Ou seja, a necessidade de termos fé, né? Jesus está sempre no barco da nossa vida. Jesus está conosco, né? Podemos esquecer disso. Ele entra conosco em meia tempestade e sai conosco do outro lado. Jesus nunca está dormindo, ele está na popa, onde está o leme da embarcação, ele conduz a direção das nossas vidas. Então que nós não venhamos a esquecer disso em momento algum. Então, enquanto servos de Deus, né, na realizar da sua obra, precisamos ter isso. Jesus é aquele que até tem poder sobre a natureza, né, tem poder sobre as tempestades da nossa vida também. Né? Então que possamos lembrar sempre disso também, em nome de Jesus. E Jesus curava, como também Jesus chegou a ressuscitar os mortos, né? Ou seja, ele tem poder, né? Jesus tem poder, aleluia por isso, né? O poder do nosso Senhor Jesus, ele é ilimitado, né? Então que nós vamos nos lembrar disso nessa nossa caminhada, enquanto servos de Deus vivo, né? Ou seja, Jesus estando conosco, irmão, oh, aleluia, né? Ou seja, os nossos impossíveis sempre serão os possíveis para Ele, em nome de Jesus. Então creia, creia que
Ele está conosco, Ele está à frente das nossas vidas, né? E Ele está nos dando direção a todo momento e a toda hora, em nome de Jesus. Amém? Bom, entrando aqui no último tópico da lição, fala sobre o perdão dos pecados, né? E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Jesus ele não foi só um médico do corpo físico, né? Mas também da alma, né? Dos pecadores, né? Todos nós somos pecadores, em nome de Jesus, né? E só o Senhor Jesus, né? Tem poder para cancelar completamente a dívida. A nossa dívida que é impagável, né? Diante daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Lembre-se sempre disso, né? Ele derramou seu precioso sangue por mim e por você e por aqueles que ainda precisam ser resgatados, né? Ou seja, nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam o propósito desse sacrifício, e que elas entendam também que a porta da salvação ainda continua aberta, né, para cada uma delas, né? Isso serve para aqueles que são os nossos amigos, como aqueles que são os nossos familiares, aqueles que estão achegados ou até aqueles que estão distantes, né, do nosso relacionamento diário, né, do nosso cotidiano, né? E a graça do servo, né, ou seja, o favor não merecido da parte do Senhor Jesus, ele alcança cada um de forma individual, sim, né? Quando a gente lembra daquela passagem, está em Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12, Jesus curou o paralítico que desceu pelo telhado de uma casa, né? Mas antes de restaurar sua saúde, ele restaurou o coração dele, dizendo: Filho, perdoados estão os teus pecados. Veja que a primeira coisa que Jesus está preocupado em resolver do ser humano é justamente a questão dos seus pecados, né? Ele quer destruir a barreira que o homem criou entre ele e Deus através dos pecados que foram construídos durante a sua caminhada individual, né? Ou seja, isso é mais importante do que a própria restauração física. Então, Jesus quer salvar o homem, né? Quer livrá-lo da morte eterna. Então, isso é o mais importante. Então, ele pode conceder perdão a todo momento e a toda hora, em nome de Jesus. Amém? E não bastasse isso, essa graça ou esse favor não merecido da parte do Senhor Jesus alcança a todos. Ele não faz acepção de pessoa, não, né? Nós que muitas vezes como igreja, às vezes, né, fazemos, né, achamos que fulano não merece, aquele não merece, né? Quem somos nós para dizer quem merece ou não no perdão da parte do Senhor? Se nós olharmos e pensarmos um pouco, um dia o Senhor permitiu, né, que nossas vidas fossem alcançadas pela sua palavra, né? E perdoou os nossos pecados, e perdoa cada vez que pecamos, nos colocamos diante da sua face e temos pedido perdão a Ele, né? Então, graças a Deus, Ele tem revelado para cada um de nós a sua maravilhosa graça, né? E, como eu disse, ela alcança a todos. A palavra do Senhor diz: todo aquele que nele crê, né? Então é preciso simplesmente crer. Deus não restringiu a manifestação da sua graça aos seus compatriotas, né? Graças a Deus por isso, né? Então, todo aquele que nele crê será alcançado pela sua obra salvadora. Então, possamos lembrar sempre disso, né? Então, enquanto instrumentos, né, na mão do Senhor para fazer a sua obra, que não vamos escolher não, deixa Deus nos usar, deixa Deus te usar, né? Procure servir de instrumento, de ponte entre aquele que está afastado de Deus ou não conhece os caminhos de Deus. Jamais seja um obstáculo, não faça acepção de pessoa. Não diga aquele merece, aquele não merece. Não, não. Isso não cabe a mim, não cabe a você, né? Cabe à igreja sempre servir de ponte àquele que tanto necessita da palavra de Deus. Amém? Bem, concluindo a lição, né? Então, essa lição de hoje, ela nos mostra como Jesus foi um servo dedicado, né, às obras que o Pai confiou. Isso nós devemos trazer para as nossas vidas, né?
possamos imaginar aí sermos cada vez mais dedicados à obra do Senhor. E como imitadores de Cristo, como discípulos, né, a gente não pode realizar a obra de qualquer jeito, né, de qualquer maneira, né? Temos que sempre imaginar como tem sido o nosso trabalho diante do Senhor, a qualidade do nosso trabalho, né? Então a qualidade do nosso serviço ela vai sempre denunciar o quanto estamos comprometidos com o nosso Senhor. Amém? Então, meus queridos, que Deus abençoe, né? Vocês possam refletir na lição de hoje, né? E que Deus permita que estejamos juntos aí no próximo sábado. Fique com Deus. Amém.